Amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Imola, Autódromo Enzo e Dino Ferrari, vitória de Max Verstappen com Lando Norris na segunda colocação e Charles Leclerc na terceira posição. Antes de falar dessa corrida, eu queria lembrar você que já está disponível o Clube de Membros da Alternativa Esportes. É só clicar aqui no Seja Membro que você já vai se tornar membro do canal da Alternativa apenas R$ 2,99 por mês ou equivalente aí na sua moeda local, na solução de pagamento favorita a que você escolher. Você tem inúmeras vantagens, como esse vídeo que chegou mais cedo para os membros do canal da Alternativa. Tem também emojis especiais, uma infinidade de vantagens que só quem é membro da Alternativa tem. Então não perca tempo, inscreva-se já e seja membro aqui do canal da Alternativa por apenas R$ 2,99, o preço de um refrigerante. Você ajuda demais o nosso trabalho. Agora sim, vamos falar deste final de semana, a primeira etapa em solo europeu, né? Imola, que é uma região ali na Emília-Romanha, que é uma região da Itália, recebe a primeira prova na Europa e já começamos o final de semana com a renovação de Alexander Albon, o tailandês que está desde 2022 na Williams, vai ficar mais alguns anos, ele tinha contrato até 2025, não ficou muito claro para mim na extensão plurianual, que é o termo da moda, não ficou muito claro para mim se vai ser até 2026 ou 2027, mas de qualquer forma, fecha-se mais uma porta aí para Mercedes. Ele que pilota carro de motor Mercedes seria uma opção interessante, mas essa aí já está segura na Williams por mais 1 ou 2 anos. Vai depender aí da interpretação de cada um. E acaba sendo um acordo muito bom para os dois, né? Tanto o Albon, que ganha muito mais experiência, escreve o seu nome na Williams, quanto a Williams garante um piloto ali de no mínimo terceira prateleira, é um piloto de médio para bom, vale a pena investir nesse talento. Bom, quase todas as equipes trouxeram atualizações, exatamente por ser a primeira prova da Europa, e colocaram a prova já na sexta-feira. Imola não teve alterações de traçado nesse final de semana, mas teve alterações fora da pista. Algumas áreas de escape, especialmente entre as curvas 11 e 15, tiraram ali o asfalto e recolocaram brita, o que torna muito mais imprevisível para os pilotos, né? Não dá para usar a área de escape como um subterfúgio ali para ganhar velocidade ou mesmo para tentar uma manobra mais arrojada. Muita gente patinou na brita nesse final de semana, então essa mudança simples tornou bastante imprevisível a prova, né? Todas as sessões de pista. Sexta-feira com muito calor, a pista chegou ali a uns 46, 48 graus ao longo da sexta-feira e os carros conseguiram evoluir exatamente quando a pista foi desaquecendo um pouco, né? Nas sessões de fim de tarde, seja na sexta e no sábado, os tempos começaram a cair exatamente porque a pista foi evoluindo. Tivemos categorias de suporte, né, Fórmula 2 e Fórmula 3 nesse final de semana, o que ajudou na aderência, já que durante a semana choveu muito em Imola, assim como no ano passado, né, que aliás, ano passado um extremo climático que impediu que a prova fosse realizada. Esse ano não, a chuva veio, mas foi antes da prova, tanto sexta, sábado e domingo, sol, céu azul, sem nenhuma nuvem no céu praticamente. E se a sexta-feira teve muito calor, teve também a Ferrari na frente, né? Logo na casa da Ferrari, não propriamente a casa, mas o autódromo que leva o nome de Enzo e Dino Ferrari tem uma íntima ligação com a escuderia italiana. E as Ferrari dominaram a sexta-feira, especialmente com o Leclerc andando muito bem, e a McLaren próxima. Eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque no segundo treino o Piastri veio muito bem e o Norris vinha para fazer a melhor volta, mas pisou na brita e aí acabou comprometendo a sua volta, acabou nem completando, mas vinha para fazer um temporal já na sexta-feira. E a Red Bull? Bom, a Red Bull patinou na sexta-feira. Verstappen não se entendendo com o setor 2, Pérez também com alguns problemas, as atualizações da Red Bull não trouxeram o efeito esperado e a equipe ficou ali no meio do grid, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Foi difícil demais para os torcedores dos energéticos austríacos na sexta-feira. No sábado, a gente teve aí o destaque do Alonso batendo no treino livre 3 e essa batida acabou comprometendo demais o final de semana dele. Por quê?
final de semana comum, mas o tempo entre o TL3 e a classificação é muito curto. Então aconteceu que os mecânicos da Aston Martin até conseguiram consertar o carro, mas como veremos aqui, ele não foi muito longe. No classificatório, Alonso caiu já no Q1, exatamente porque o carro não estava 100%, não se adequou muito bem à pista de Imola e decepcionou caindo já na primeira sessão. Na segunda sessão, quem resolveu decepcionar é quem está precisando renovar contrato. Sérgio Pérez mandou muito mal e ficou fora do top 10, que, convenhamos, é a obrigação dele. Haas passando, a Mercedes também, que não estava tão legal, mas passou, e a Racing Bulls, meus amigos. Carro da Racing Bulls passa para o Q3 e o Pérez não, então não dá para colocar a culpa no carro, não dá para colocar a culpa no acerto. É culpa do piloto, sim, né? Subestimou a pista e acabou não conseguindo o resultado esperado. E aí no Q3, meus amigos, a Red Bull que estava mal com o Verstappen, eu repito, não se dando bem com o setor 2, o menino resolveu achar um temporal no setor 1 especialmente, e ninguém superou mais uma vez Max Verstappen, que aliás igualou simplesmente a Ayrton Senna. Em mais de 70 anos de Fórmula 1, até ontem, até sábado aliás, ninguém tinha conseguido, além de Ayrton Senna, chegar a 8 pole positions consecutivas. Pois bem, Max Verstappen foi lá e igualou este recorde, já que ele vem desde Abu Dhabi, a última etapa de 2023, marcando sempre a pole. Ninguém largou na primeira colocação de nenhuma prova desde então, senão Max Verstappen. Bom, quem classificou em segundo foi o Piastri, aliás, mas ele no Q1 tinha atrapalhado o Magnussen e foi punido com a perda de 3 posições, acabou largando na 5ª colocação. E a largada, meus amigos, ela não teve tantas surpresas assim, não. Eu até esperava muito mais disputas. Teve disputa do meio para trás, essa que é a verdade, né? Alguns carros optaram por largar com o pneu macio e ele durou ali 7, 8 voltas, não mais do que isso. Lembrando que a gama desse final de semana foi C3, C4 e C5, Imola não é tão abrasiva e a Pirelli esperava uma parada só, até me surpreendeu, porque com a gama mais macia e num asfalto muito quente eu esperava 2 paradas, mas a Pirelli foi lá, fez as contas, disse que a expectativa era de uma parada. Então grande parte do grid largou de pneu médio para trocar ali de pneu duro no meio da prova, ali pela volta 25, 27 mais ou menos. A degradação foi alta, foi muito alta, e teve carro que chegou no final da prova penando, como veremos em instantes. Como eu disse, sem surpresas na largada, a corrida, vamos ser bem sinceros, eu não vou mentir aqui para o nosso telespectador. Ela foi bem morninha, não teve grandes trocas de posições lá em cima, tirando, obviamente, na hora em que os carros vão parar no box. Mas lá em cima, em briga de ultrapassagem mesmo, não tivemos grandes emoções assim. Só o Pérez, que como largou na 11ª colocação, o Pérez teve que remar, então largou de pneu duro, foi ultrapassado várias vezes. Depois, quando ele botou o médio, aí foi a vez dele se vingar e ultrapassar alguns dos carros que tinham passado ele com o pneu duro. Como eu disse, a degradação foi muito alta e afetou especialmente a Red Bull. No final da prova, Verstappen chegou penando. O Lando Norris, em dado momento, chegou a estar 6 segundos atrás do Verstappen. Com pneus mais novos, foi para cima, mas no finalzinho da prova, o Verstappen tirou ali no braço, pendurado, não podia cortar limites de pista, porque senão ele tomaria 5 segundos de punição e perderia a prova. Mas o Verstappen foi lá e mostrou porque é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 e venceu essa prova por menos de 1 segundo. Se tivesse mais 1, 2 voltas, o Lando Norris ia ter oportunidade do DRS, certamente atacaria, quem sabe até passaria o Verstappen. Então as 63 voltas foram muito oportunas para o piloto do carro número 1. Bom, mas assim, a prova foi morninha, não teve grandes emoções, não tivemos safety car ao longo da prova, quase todo mundo chegou, tirando o Albon, que abandonou porque fez caquinha no começo da prova. A equipe errou no pit stop, ele ficou muito lento, até tomou uma punição por conta disso e passou 4 vezes no pit, e aí depois foi abandonar. Então a gente teve quase todo mundo completando a prova, não tivemos grandes emoções, safety car não entrou, nem mesmo o virtual, o que seria um atrativo, já que o pit de Imola é muito longo, então valeria a pena ter um safety car virtual ou físico, mas o grande momento do final de semana mesmo
foi a homenagem de Sebastian Vettel a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Vamos lembrar, em 1º de maio de 1994, a Fórmula 1 perdeu um dos maiores pilotos de sua história, o Ayrton Senna, e no dia anterior, no treino classificatório, o austríaco Roland Ratzenberger, em sua primeira temporada na Fórmula 1, também morreu em virtude de um acidente gravíssimo, até mais grave que o do Ayrton Senna. Então o Vettel prestou homenagem com as bandeiras da Áustria e do Brasil, um capacete estilizado nas cores da Alemanha e do Brasil, um capacete bem típico do Vettel depois de aposentado, e o carro, o mítico carro, o MP4/8, que foi o último carro do Ayrton Senna na McLaren. Então, realmente um momento muito emocionante, ele deu algumas voltas lá em Imola e ainda por cima fez o tradicional zerinho na reta principal e teve também um momento especialíssimo, né? Quem acompanha a Fórmula 1 há alguns anos vai lembrar do Vettel em 2013, rendendo reverências ao RB9, carro que ele conquistou o tricampeonato, e ele fez o mesmo movimento com o MP4/8. Então, Vettel aposentado, tem um emprego dos sonhos, né? Andar pelos circuitos aí mundo afora com carros históricos, e dessa vez foi muito emocionante. Parabéns aí pela sensibilidade, realmente. O Vettel é outro que está precisando de um CPF, está precisando de uma cidadania honorária brasileira, porque se manda bem demais. Bom, vamos falar de quem subiu e quem desceu nesse final de semana, né? Eu gostaria muito de valorizar o final de semana feito pelo Max Verstappen. Além do recorde que eu citei, né, que ele igualou a Ayrton Senna no recorde de poles, tirou esta vitória no braço. Aliás, ele tirou a pole no braço, teve que contar ali com a sorte, a ajuda do Hülkenberg para dar um reboque, pegou o vácuo e só aí ele conseguiu superar todos os problemas que a Red Bull teve ao longo do final de semana e marcar uma pole improvável, considerando todos os ingredientes desde sexta-feira. E aí na corrida realmente teve que ter muito braço, muito talento para segurar o Lando Norris e conseguir a 5ª vitória em 7 etapas. Aliás, Lando Norris, que é um dos que venceu corrida nesse ano e está sim em alta. É um piloto que precisava se provar nessa temporada. Seu companheiro novato conseguiu ganhar uma sprint race, que não é a mesma coisa de uma corrida, mas o Lando Norris era sempre a promessa que nunca saía. Esse ano ele sim está se provando que está no caminho para ser um campeão do mundo. Então gostei muito do final de semana do Norris. Um pecado ele não ter ganhado essa prova, mas valeu demais o 2º lugar para ele. Quem também está em alta na Fórmula 1, na minha opinião, é Yuki Tsunoda. Né? Mais um final de semana pontuando, mais um final de semana em que ele está se credenciando não só para ficar na Racing Bulls, mas também, quem sabe, para uma eventual vaga na Red Bull. E por quê? Vamos agora para quem está perdendo. Pérez está em baixa mais uma vez. Começou, gente, começou aquele show de não consegui ir para o Q3, o carro não estava legal. Desculpas e mais desculpas, não adianta. O torcedor da Red Bull, principalmente os funcionários da Red Bull, a cúpula da Red Bull, querem resultado. E isso o Pérez já está começando a não entregar, como veremos daqui a pouquinho nas classificações. Ele não está cumprindo a sua obrigação de ser o 2º piloto ideal e deixou o Verstappen exposto nesse final de semana a ataque de Ferrari e de McLaren. Para mim, quem também mandou mal nesse final de semana foi Fernando Alonso. É um piloto tão experiente, né, com uma longevidade enorme na Fórmula 1, não pode se dar o luxo de ter um acidente grave no treino livre 3, visualmente não foi muito grave, mas acabou atrapalhando todo o final de semana dele, porque saiu logo no Q1, né, e largou lá no final do grid, aliás, largou do pit lane e não conseguiu grandes resultados. Quem conseguiu pontuar pela Aston Martin, pasmem os senhores, foi Lance Stroll e não Fernando Alonso. Outro que para mim, aliás outra, né, que sai muito desfavorecida da Emília-Romanha é a Sauber. Seja na Ásia, seja na Oceania, seja na Europa, um momento muito ruim para a escuderia hoje suíça, que vai virar alemã em breve. A chegada da Audi pode ser tenebrosa até que a equipe venha com a sua motorização e tudo mais, porque hoje a Sauber não está conseguindo entregar nada. Bottas fora do Q2 pela 4ª vez no ano e o Guan Yu Zhou nem conseguiu saber, não sabe o que é Q2 no ano. Todas as 7 corridas ele foi desclassificado no Q1. É um carro que não consegue andar, não consegue ser competitivo e sequer sabe marcar pontos nessa temporada.
Bom, meus amigos, vamos para as classificações então? Vamos lá, o Mundial de Pilotos tem Verstappen cada vez mais líder, 161 pontos para o tricampeão. Charles Leclerc agora o segundo colocado, olha aí Pérez, abre o olho, 113 pontos para o Monegasco. O mexicano Sérgio Pérez agora caiu para a terceira colocação, tem 107. Lando Norris também chega a contagem centenária, 101 para ele, que foi melhor que o Sainz. Eles estavam empatados na última prova, mas o Sainz teve um final de semana muito discreto, 93 pontos para o espanhol. Mundial de Construtores, Red Bull 268 pontos, Ferrari 212, McLaren 154, a Mercedes patina com 79 pontos e deu sorte, porque, como eu disse, Alonso não pontuou, só o Lance Stroll conseguiu tirar a Aston Martin do zero, a escuderia britânica foi a 44, então a Mercedes conseguiu uma folguinha, pelo menos no quarto lugar, que é o que a Mercedes vai brigar esse ano, se nada mudar drasticamente. Próxima corrida, meus amigos, não tem delay, não tem espera, é já neste final de semana. É Race Week de novo, meus amigos. Grande Prêmio de Mônaco, uma das mais tradicionais provas do automobilismo, chega para completar a rodada europeia neste final de semana. Então é exatamente o mesmo panorama do final de semana passado. Pneus C3, C4 e C5, a gama mais macia, circuito de rua tradicionalíssimo, muito travado. Tem quem goste, tem quem não goste, mas o fato é que Mônaco está aí no calendário e vai marcar aquele domingo muito especial que eu já vou citar aqui com 3 provas tradicionalíssimas. Faltou só as 24 horas de Le Mans, mas ela é mais para frente. Mônaco, então, tem os mesmos horários do final de semana passado e todos os horários que eu vou citar aqui são os de Brasília, ok? Treino Livre 1, Alternativo Esporte, já chega para você na sexta-feira, dia 24 de maio, às 8 da manhã. Voltaremos às 11h30 da manhã. E no sábado é uma hora mais cedo, 7 da manhã, o Treino Livre 3. E o classificatório, ação de pista, começa às 11, mas a gente já entra às 10h15. No domingo, 26 de maio, largada às 10 horas da manhã, mas estaremos aqui a partir das 8h45 com a maior pré-corrida da internet brasileira. E se você quiser aí aproveitar que não vai ter futebol, pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro, para se ligar aqui com a gente na Alternativa, quer continuar vendo velocidade, tem mais, né? Teremos as 500 milhas de Indianápolis, a Indy 500, tradicionalíssima prova do automobilismo estadunidense, tem a largada marcada para a 1h45 da tarde, nesse caso aí transmissão da TV Cultura e da ESPN. E para quem gosta da NASCAR, tem mais. À noite tem a Charlotte 600, largada às 7 horas da noite, com transmissão do Band Esportes. É isso, meus amigos, mais um final de semana de corrida se avizinha e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Velocidade Alternativa. Porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a próxima, pessoal!